Pronto, gente, voltei. Me perdoe pelo transtorno. Kathleen, obrigada pelo retorno. Obrigada, gente. Desculpa, realmente foi um. Tive um pequeno problema técnico aqui no meu smartphone. Agora sim. Ah, me desculpem. Às vezes tem que acontecer alguma coisa engraçada que nem essa pra gente dar risada um pouco, né? Realmente me perdoe aí pelo transtorno, viu? Então vamos começar a transmissão. De novo, deixa eu agradecer o Portal Me por disponibilizar esse espaço. Agradecer você por estar aqui comigo. E hoje, gente, eu não vi aqui na área de notícias, nem na agenda, quais são as próximas lives. Mas você sabe que todos os dias, quase todos os dias, às 20h30. Oi, Selma, boa noite. Celso, boa noite. Um abraço para você. Você sabe que quase todos os dias, às 20h30, o Portal Mia tem disponibilizado uma transmissão ao vivo. Então, você fica de olho na agenda e assim você vai poder acompanhar a Ana Yoshida, a Carla Amaral, que é psicóloga, a outra psicóloga que também faz lives e outras pessoas, né, inclusive do Brasil. Então, muito obrigada por você estar aqui. Boa noite para todo mundo. E agora que a imagem está normal, entre aspas, vamos prosseguir. Hoje eu quero conversar com você sobre os sentimentos, porque na semana passada nós falamos sobre as emoções, né? E Simone, boa noite. E as emoções são super importantes porque os sentimentos, o nosso estado de espírito e o nosso humor sempre está ligado com alguma daquelas emoções que eu citei na semana passada. Né? Tem psicólogos e autores que dizem que é um grupo de 6, né, chamado de Big Six, e tem outra teoria que diz que as emoções foram reduzidas em 4. Bom, não importa. Importa que a gente tenha aí um grupo de emoções, um grupo de sentimentos, e que os sentimentos pautam o nosso destino. Então veja que é um assunto muito sério e que a gente devia levar bem a sério, né? E levar a vida com leveza para que as coisas na nossa vida melhorem muito, principalmente saúde, prosperidade e para abrir o nosso futuro, né? Então, se você achar que o assunto é interessante, você pode compartilhar aí com seus amigos, por gentileza, e vamos começar então a falar sobre os sentimentos. Você sabe, na semana passada a gente conversou sobre a questão da sobrevivência, e é por isso que esse assunto ainda é tão estudado, tanto em todos os seres animais, quanto nos humanos. Mas não é porque o sexo foi feito para procriação que o ser humano faz sexo. Ele faz sexo por amor, por paixão, por tesão, por necessidade. E da mesma forma os alimentos. A gente também não ingere alimentos só por uma questão de sobrevivência. Se você, mesmo sem fome, estiver num local onde tem um prato muito bonito ou que te chame muita atenção, você vai querer experimentar. Então tem essa coisa instintiva também, né? E é por isso que nós não comemos só ou bebemos só quando estamos com fome ou com sede, né? E temos outras atitudes também, várias outras, que são desencadeadas por causa desses sentimentos. Mas tem uma escala chamada a pirâmide de Maslow, de um cientista, que ainda é uma teoria muito usada, que ele fala sobre as necessidades do ser humano. Então, do instinto de sobrevivência, os nossos sentimentos e as nossas emoções foram mudando também
para a questão do atendimento às nossas necessidades. Numa outra ocasião eu posso conversar com você sobre a pirâmide de Maslow, porque é muito interessante, né? E essa pirâmide mostra direitinho quais são as escalas da necessidade do ser humano, começando pelas necessidades básicas. Mas eu vou deixar isso para uma próxima transmissão, porque é um assunto muito interessante, longo, a gente pode discutir várias coisas. E eu vou entrar agora, então, direto no assunto sentimentos, porque eles também podem nos levar à felicidade e fazer com que a gente tome atitude, tá ok? Então vamos lá. No meu blog, deixa eu até colocar o link, acho que eu já coloquei o link logo abaixo do título, depois você pode dar uma olhada. Tem uma lista imensa com mais de 400 sentimentos. Daí você vai falar, nossa, mas tudo isso. Então, nós temos aí uma infinidade de sentimentos que pautam a nossa vida todos os dias. E daí o que acontece? Nós ficamos estabelecendo um diálogo interior aqui dentro, né? E esse diálogo que eu chamo de tico e teco, porque eles ficam se conversando. Quantas vezes não acontece com você, por exemplo, de você combinar com seu parceiro, com a sua parceira, com seu marido, com sua esposa, vamos ao cinema, por exemplo, daí fica aquela coisa, eu prefiro assistir esse filme, eu prefiro assistir o outro, ou então eu prefiro, vocês combinam de sair para jantar e daí um prefere comer comida chinesa e outro prefere italiana. E daí fica esse diálogo, né, essa discussãozinha até chegar num acordo. E a mesma coisa acontece aqui na nossa mente e no nosso cérebro. E às vezes a gente quer tomar uma decisão, fica em dúvida, ou então esse diálogo interior fica falando, olha, coma mais, pode comer, não tem problema. Daí o outro, o Tico fala, pode comer à vontade. O outro fala, não, toma cuidado, você está fazendo a dieta low carb, isso aqui tem muito carboidrato, né? Então não coma tanto. E assim a gente fica com esse diálogo o tempo inteiro. Karen, um beijo para você, que saudade. E aí, se você emendar todos esses pensamentos, dá para dar umas 8 a 15 voltas ao redor do planeta Terra. Só para a gente ter uma noção da quantidade de pensamentos que são gerados através desses sentimentos que nós temos. Então, para que a gente tenha uma vida um pouco mais saudável, um pouco mais tranquila, um pouco mais relaxada, né? Com uma pitada de alegria, de bom humor, então a gente precisa controlar esses sentimentos, porque são eles que desencadeiam todos esses sentimentos que inclusive podem afetar o nosso corpo. E isso é muito sério. Não é verdade? Você que tem criança pequena, você sabe bem como é que elas se comportam, né? A criança, principalmente o bebê, é muito simples. Está com fome, ele grita. Está com sede, ele grita, né? Dá um choro. E daí quando você o alimenta, quando você dá um banho, ele ri à vontade, sabe? E o ser humano adulto devia fazer a mesma coisa, né? As nossas expressões são tantas que a gente às vezes coloca tudo no piloto automático e nem percebe o que a gente está fazendo. Então é preciso começar a prestar bastante atenção nesse diálogo interior, né? Que eu digo que é do Tico e Teco, para a gente ficar se policiando, inclusive. Desculpe se tem alguém aí de outra religião, mas eu vou falar de uma passagem bíblica. A Bíblia diz, vigiai seu pensamento. E outras religiões falam a mesma coisa, principalmente quem pratica, quem é do budismo, do Zen budismo e pratica meditação. Então, para quê? Para que a gente assuma o controle desses pensamentos. É uma coisa difícil de fazer porque instintivamente a gente, né, como eu falei agora há pouco, a gente põe no piloto automático e às vezes a gente nem percebe quanto diálogo está sendo processado aqui dentro.
E daí você vai dar uma olhada nessa lista dos 400 e tantos sentimentos, pode ser que tenha até mais, né? Foi o que eu consegui levantar. Começa assim com abatimento, com a calmaria, com a aceitação, adaptação, daí vai passando para agitação, agressividade, alienação, deixa eu ver o que mais aqui, amargura, angústia, ansiedade, apreensão, ardor, depois daí tem uma infinidade, né? Desapego, desamparo, desapontamento, descontração, desencanto, esperança, desgosto, desilusão, gentileza, fraqueza, força, meiguice, necessidade, negativismo, obcecação, objetividade, ódio, orgulho, paciência, passividade, perturbação, piedade, positivismo, preconceito, preocupação, quietude, senso de urgência, temor, sobrevivência, subserviência, suavidade, solidariedade, sofrimento, sinergia, sensibilidade, sensualidade e por aí afora. Depois você dá uma lida lá. Por favor, acho que você vai gostar e se lembrar de alguns sentimentos, né? Por exemplo, luxúria, né? Pode ser pecado para algumas religiões e para você pode não ser, não é verdade? Então, prosseguindo, tem uma psicóloga, aliás, uma neurocientista, que ela cita uma frase que eu acho super importante e que resume tudo isso que eu estou falando. Emoções ocorrem no palco teatral do corpo. Sentimentos ocorrem no palco da mente. Então veja só o que ela fala. Emoções ocorrem no palco teatral do corpo. Sentimentos ocorrem no palco da mente. Então, gente, o que significa isso? Determinadas emoções, determinadas não, todas as emoções afetam o nosso corpo. Quem já não sentiu dor de estômago, dor nos ouvidos, doenças diversas aí, psicossomáticas. Angélica, boa noite. Rosária, boa noite. Doenças psicossomáticas que vêm das emoções, né? Ou seja, da raiva, da tristeza, da mágoa, como nós conversamos na semana passada. E quem vive na alegria, em geral, não tem problema de saúde, acaba morrendo de velhice. Então, se você ouvir, se tiver essa oportunidade de ouvir essas pessoas que já estão com uma idade bem avançada, né, você vai perceber que são pessoas que têm uma alegria natural. Essas pessoas, elas nunca vão ter doença nenhuma. Elas podem ter um pequeno probleminha aqui ou acolá, mas elas têm uma vida saudável. E a ciência cada vez mais se aprofunda no estudo das doenças psicossomáticas, no estudo do somatismo, porque a gente acaba trazendo para o corpo. E muitas vezes a gente diz assim, mas eu não sei por que eu desenvolvi esse reumatismo, eu não sei por que eu tenho câncer, eu não sei por que eu estou com depressão, eu não sei por que, enfim, tem um monte de não sei porquês. Uma das pioneiras, que não é da área médica e que começou a divulgar isso para o mundo, que morreu este ano, foi Louise Hay. A Louise Hay entrou para uma religião onde ela estudava os efeitos dos nossos sentimentos, emoções e pensamentos em cima do nosso corpo e aonde que cada um desses sentimentos refletia no nosso corpo. Depois dela vieram outros vários estudiosos. Aí, hoje nós temos Deepak Chopra, nós temos cientistas da área da física quântica, da medicina quântica, estudando profundamente sobre o assunto. Então, é muito importante que a gente vigie nossos pensamentos, porque eles advêm dos nossos sentimentos e das nossas emoções. Então, pode parecer assim um grande clichê o que eu vou falar agora, né?
quem tem amor próprio e tem fé, sabe, é o tipo da pessoa que tem segurança, sabe respeitar o próximo. Essa pessoa consegue amar o próximo, amar a natureza, amar o planeta. Então, a gente precisa desenvolver o amor próprio, é muito importante. E também a fé, porque o ser humano não é só corpo e mente, ele é espírito também. Não importa a sua religião, ou a sua espiritualidade, ou a sua religiosidade, mas religião significa religar, é ligar com algo muito maior do que nós, algo sagrado. E se nós temos o sagrado fora, nós temos o sagrado aqui dentro também. Então é muito importante que a gente desenvolva a fé. Isso nos ajuda a ter esperança, que é um sentimento maravilhoso. Quantas pessoas não se curam de doenças graves e que são considerados pacientes terminais e conseguem obter um milagre, porque isso acontece mesmo, de verdade. Né? Outro dia eu assisti um programa, o Globo Repórter, que falava sobre os milagres da Nossa Senhora Aparecida. E eu achei muito interessante o depoimento das pessoas que participaram do programa, dizendo que foram curadas, né, pela Nossa Senhora Aparecida. Uma garota se curou do câncer, um senhor se curou também de um outro de câncer. E, na verdade, é claro que eles acreditam piamente que foi Nossa Senhora, mas essa fé é que os ligou com algo superior para que promovesse essa cura. Então é muito importante que a gente desenvolva esse tipo de sentimento. E nessa lista dos sentimentos aqui, tem sentimentos positivos e sentimentos negativos. É muito importante, como a ciência vem estudando hoje, que é a psicologia positiva, de trazermos todos os dias os sentimentos de positividade. Eu não estou falando assim daquela coisa barata de ser alegre por ser alegre, mas assim de aprender a reconhecer que algo está acontecendo. Também não precisamos ficar sob a ditadura da alegria e do bem-estar, né? Porque os sentimentos nos trazem muitos aprendizados. Então, se você está triste, para e pensa por que você está triste, qual foi o gatilho que desencadeou essa tristeza, como é que você vai lidar com isso, como é que você vai superar isso, se você vai perdoar, se você tem alguma ação para tomar, não é? Porque a emoção nos leva à ação. E os sentimentos, daí se você aprende a reconhecer os sentimentos, você começa a pensar de uma outra forma, consegue ver as coisas até por outro ângulo. E o mais importante é sempre o aprendizado do que esse sentimento está te proporcionando. Né? Então a gente não precisa ficar nessa ditadura da alegria o tempo inteiro, não. A gente precisa aprender a reconhecer e aceitar o sentimento daquele momento e aprender a trabalhar com ele e com a lição que ele nos traz. E daí então, uma coisa muito bacana, um trabalho que eu aprendi não tem muito tempo, é pegar esse grupo de sentimentos e relacioná-los com as emoções, para saber a origem. Né? Se você não consegue fazer isso sozinho, não tem problema. Os psicólogos estão aí exatamente para nos ajudar nessa tarefa. Então, você pode pedir ajuda para um psicólogo, você pode pedir ajuda para um terapeuta, se consultar com uma pessoa da sua confiança para ajudar a analisar isso tudo, mas é importante saber trabalhar, reconhecer, aceitar, né, para que a gente encontre um caminho melhor. Tá ok? E tem um livro chamado, um livro do Deepak Chopra e também de uma mulher chamado, acho que é A Sombra. E essa mulher, ela já morreu de câncer, inclusive. Ela fez um trabalho durante muitos anos falando para as pessoas aceitarem o lado sombra, porque todos nós temos o lado sombra e o lado luz. E nós temos que aprender a trabalhar com esses dois lados, porque afinal de contas, na vida tudo tem essa dualidade, tem o quente e o frio, tem o calor e o inverno, né, o verão e o inverno,
nós temos o homem e a mulher, a lua e o sol, enfim. Então ela nos ensina, a Debbie, o nome dela é Debbie, a trabalhar com a luz e com a sombra. E o Deepak Chopra também tem um livro que trata exatamente disso, da nossa aceitação desses sentimentos e desses estados de humor e estados de espírito, para que a gente consiga levar uma vida com equilíbrio. Fora isso, gente, uma coisa que eu não conseguia entender até pouco tempo atrás era o equilíbrio entre esse estado emocional e a razão, né? E eu só fui compreender isso, na verdade, quando eu li o livro Power vs. Force, do David Hawkins, que eu vou mostrar daqui a pouquinho para você, que é um negócio muito interessante, que quando a gente consegue ultrapassar um certo campo vibracional, a gente consegue chegar na razão, mas é numa razão equilibrada, sabe? Porque antes eu era totalmente racional, então eu via tudo pelo ângulo racional, sabia o porquê, eu tinha que saber o porquê, como, quando, onde, enfim, e não dava muita vazão para as emoções e para os sentimentos. Mas se a gente tiver o controle desses sentimentos e não deixar que eles se tornem cavalos desgovernados, né, correndo feito loucos aí pela mata fora, aí sim nós vamos conseguir ter uma vida melhor, mais organizada, planejada, com mais bem-estar. Então é preciso encontrar esse equilíbrio. De que forma que eu encontrei esse equilíbrio? Na meditação. Essa meditação, aliás, saiu um resultado de uma pesquisa agora muito interessante, que não importa qual é o tipo de meditação que a gente faça, o importante é fazer meditação, porque eles analisaram o grupo de meditação que medita pela paz, o grupo de meditação que medita por meditar, o grupo de meditação que tem algum outro objetivo, e o grupo de meditação que se fala muito agora, que é o estar ligado no aqui e no agora. Eles encontraram o mesmo resultado em termos de avaliação de como é que o nosso cérebro trabalha. Então é muito importante, nem que a gente fique aí, separe 10 minutinhos da manhã e você vai aumentando esse tempo, né, para você ter essa qualidade e essa clareza, porque a gente vai ganhando clareza e mais equilíbrio. É muito interessante isso, viu, gente? Eu não botava muita fé, não, mas a meditação me ajudou bastante a encontrar esse equilíbrio de razão e emoção, né, do racional e do emocional poderem caminhar juntos e não deixar de sentir as emoções e sentimentos, mas também não deixar que isso tome conta numa situação que a gente precisa ter o racional ali falando um pouquinho mais alto ou então caminhando junto, tá certo? Vamos lá. Essa neurocientista que eu citei agora há pouco, ela também fala que os sentimentos representam reações e associações às emoções e são influenciados por fatores como experiências pessoais, memórias e crenças. Os sentimentos seguem as emoções, envolvem processos cognitivos e ocorrem muitas vezes de forma subconsciente. E é por isso que quando a gente não consegue lidar com determinados sentimentos, por exemplo, quando a pessoa passa por um luto, uma perda muito grande, ela desenvolve uma tristeza. A tristeza tem que ser passageira. Quando ela não é passageira e ela evolui para um quadro depressivo, é preciso procurar ajuda, porque não é todo mundo que consegue lidar com esses sentimentos de uma forma bacana, né, de saber que isso vai passar. Tem gente que acaba esticando isso tudo e daí vai trazer consequências muito sérias. Pode ser que ela desenvolva um quadro depressivo, pode ser que ela desenvolva um quadro com alguma doença física, então é preciso tomar muito cuidado com isso, tá certo? Então, se você precisa trabalhar, até porque essa neurocientista também fala do subconsciente,
E muita coisa do nosso passado, do que aconteceu na nossa infância, na nossa adolescência, está tudo arquivado aqui, porque nós temos aqui um supercomputador. E a gente não consegue apagar como a gente apaga os arquivos do nosso computador, ou do nosso tablet, ou do nosso smartphone. É preciso que a gente reponha algum outro sentimento em cima daquele, né? E agora fazer essa busca no subconsciente, talvez a gente precise de ajuda de um profissional. Ou talvez, durante suas meditações, você consiga encontrar insights para que você consiga ir resolvendo isso devagar com o tempo. Agora, o que eu tenho para você é uma coisa espetacular. Esse livro, Power vs Force, mudou a minha vida. Depois que eu o li, o autor é David Hawkins, o livro é em inglês. Esse autor já morreu, é uma pena, mas ele deixou essa herança e outros livros também muito interessantes. Ele fez um estudo e ele conseguiu colocar isso num gráfico. Ele conseguiu colocar como é que funciona o nosso estado de consciência numa tabela. E eu vou mostrar isso para você agora. Então, ele diz o seguinte, é muito interessante, dá até para fazer medições ali, mas precisa ler o livro, né? A vergonha, a culpa, a apatia e a tristeza que leva ao pesar são muito piores do que o medo. Sabe por quê? Nós vibramos, esses sentimentos e essas emoções estão colocadas aqui nesse gráfico, que mostra a escala vibracional de cada sentimento. Então, já tem vários trabalhos e várias pesquisas realizadas com os meditadores. Por exemplo, eu já devo ter falado aqui em alguma live, uma certa ocasião, o Nova York passava por uma grande crise de violência. E daí, o prefeito, na ocasião, resolveu reunir um grupo de mais de 2.000 meditadores, se eu não me engano 2.000, eu não estou bem lembrada em relação ao número, de meditadores do mundo inteiro que foram lá como voluntários para meditar no final de semana, onde o índice de criminalidade era altíssimo. Mas havia uma incredulidade a respeito desse assunto, pois eles foram e meditaram pela paz durante um X número de horas e depois o governo fez um levantamento estatístico e ficou surpreso. O índice de criminalidade caiu pela metade quando os meditadores estavam lá meditando pela paz, desejando paz para a cidade. Então, nós temos um campo vibracional, e isso é físico, não tem nada a ver com esoterismo. Nós temos todos um campo vibracional e nós estamos o tempo inteiro emitindo energias e ondas eletromagnéticas. Então, se nós vibramos, por exemplo, quando eu estou feliz, você pode reparar isso. Quando você está feliz, quando você está alegre, quando você está com gana, com garra de fazer alguma coisa bacana, ou quando você está aí com muita esperança, quando você tem fé, as pessoas te acham bonito ou bonita, as pessoas se aproximam com mais facilidade de você, você atrai pessoas mais interessantes, você fecha negócios com mais facilidade, enfim, as coisas começam a fluir na sua vida. Agora, você pega um outro estado vibracional, por exemplo, da tristeza, do pesar. Quando você está nesse período, e se ele se prolongar muito, o que vai acontecer? Você só começa a atrair coisas da escuridão ou da sombra, não é? São pessoas nefastas que se aproximam de você, você sai distribuindo mau humor, por onde você passa, a pessoa pode comentar, nossa, o clima está tão pesado. E isso acontece todos os dias conosco. A gente consegue perceber essa carga, né, essa onda eletromagnética que a pessoa está emitindo. Então, quando nós estamos vibrando e emitindo ondas
né, positivas, nós estamos promovendo bem para o mundo. Isso é fantástico, gente. E é por isso que a gente busca estar numa vibração positiva. Eu vou mostrar aqui para você como é que funciona. Opa, perdão. Deixa eu... apaguei aqui. Deixa eu pegar de novo. Que eu bati na tecla errada. Meu Deus, o que está acontecendo hoje? Agora eu não consigo entrar no meu computador. Gente, que é isso? Deixa eu sair uma vez aqui e ligar de novo, porque ele é rapidinho. Já ele volta. Então, é por isso que nós temos que ter essa responsabilidade. Eu digo responsabilidade de vibrarmos numa escala pelo menos agradável para as pessoas, sabe? Porque assim a gente afeta o próximo, afeta as pessoas próximas da gente. E isso é maravilhoso. Então, eu tinha lido já várias vezes em livros, mas não científicos, e eu preciso muito da ciência, sabe? Eu sou o tipo da pessoa que eu preciso muito da ciência, eu não aceito a coisa assim só por aceitar, né? Então, eu tinha lido aí em alguns livros esotéricos a respeito disso, mas aí quando você vê que a ciência comprova esse tipo de coisa, você fala, uau! Então a gente precisa realmente estar com alegria, trazer o bem-estar, trazer a paz, a harmonia para dentro da gente, para que a gente contribua para um universo melhor. E é assim que a gente faz. Então, quando eu vejo, por exemplo, amigos que são de uma alegria, inclusive tem um deles aqui, o Alessandro, que a alegria é nata, pessoas de bom humor, que sabem contar piada, que fazem brincadeiras com tudo. Gente, essas pessoas estão sempre bem rodeadas, porque elas fazem isso com tanta naturalidade. E o bom é que, mesmo que a gente não tenha essas habilidades, como eu já falei anteriormente, as habilidades são desenvolvíveis, então a gente pode desenvolver isso. E é tudo uma questão de praticar. Deixa eu só acessar aqui. De praticar sempre, para que a gente consiga fazer isso. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Tânia. Pronto, já estou acessando aqui, já vou mostrar a tabela para você. Você vai ver que interessantíssimo que é isso. É lógico que tem umas maneiras, umas técnicas de fazer essa medição, né? Que eles chamam de medição com a cinesiologia. Mas eu não vou explicar sobre isso agora, não. Até porque eu precisaria ter um pouco de conhecimento de fisioterapia para poder explicar isso. Mas só de ver a tabela você vai compreender e você vai achar fantástico, como eu achei. Isso foi um ponto de virada realmente na minha forma de ver a vida. Aqui está. Dessa vez eu espero. Pronto. Deixa eu só pegar aqui, tirar esse copo do lugar, para poder mostrar aqui para você direitinho. Você está vendo essa pirâmide invertida? Será que você consegue ler? Deixa eu aproximar aqui.
Olha, por exemplo, a vergonha, quando a gente está com vergonha ou sente vergonha de alguma coisa, a gente vibra na escala 20. A culpa na escala 30. Daí, vamos subindo aqui um pouquinho. A média do planeta, das pessoas do planeta, vibra entre 175 a 200, ou seja, entre o orgulho e a coragem. Né? E até chegarmos no orgulho, tem que, olha só como é que a gente vai subindo. Vergonha, culpa, apatia, tristeza, medo, desejo, raiva. A raiva é até melhor do que tudo isso. Orgulho, coragem. Depois a gente vai para... Deixa eu ver aqui, eu não estou conseguindo ler. A neutralidade, depois para boa vontade, aceitação, a razão. A razão antecede o amor, gente. Olha só que coisa mais maravilhosa. Depois vem o amor, a alegria, a paz e, finalmente, a luz. Quando a pessoa se transforma em um ser iluminado. Então, essa escala da consciência criada por David Hawkins foi uma contribuição tão importante para nós. E daí a gente passa a compreender direitinho. Se você quiser dar um print na tela, eu espero mais um pouco. A gente passa a compreender a importância dos sentimentos e emoções. Porque veja só, quando a gente está vibrando nessa escala entre a vergonha, da vergonha até o medo, na verdade até o desejo, a gente está vibrando numa escala de sofrimento. E a gente só começa a melhorar a partir da coragem. Então, quando eu digo, né, que a gente precisa ter coragem para mudar, isso é uma coisa muito importante, porque para tudo, para a gente conseguir fazer mudanças positivas na nossa vida, a gente realmente precisa de coragem. Sabe por quê? Porque a gente tem que sair da zona de conforto. E sair da zona de conforto não é fácil, não. Então, boa noite, Márcia. E é por isso que quando a gente começa, sabe, consegue deixar o medo para trás e substituindo, colocando, adicionando aí atitudes de coragem, né? De alegria, de ser neutro, da boa vontade, sabe? Então a gente começa realmente a transformar a vida. E eu vou contar aqui para você como é que eu comecei Evelyn, boa noite, tudo bem? Evelyn, tem uma matéria que eu publiquei hoje, acho que você vai gostar, sobre as peles mais lindas do Japão. Um ranking por província. Achei super interessante, na hora que eu estava escrevendo eu lembrei de você. Depois dá uma olhadinha lá, por favor. Uma das atitudes que eu tomei, eu vou falar só algumas aqui, tá, gente? Foi começar a perdoar. A me perdoar e perdoar as pessoas, perdoar atitudes do passado, enfim, praticar o perdão. O julgamento, eu julgava muito, então eu comecei a me vigiar para evitar o julgamento, porque afinal de contas as pessoas têm o chamado livre-arbítrio e quem sou eu para julgá-las, né? O pior não é só julgar, é condenar determinadas atitudes, que é o que eu fazia com muita frequência. Daí quando a gente passa a não julgar, a gente começa a desenvolver alguns sentimentos muito interessantes, por exemplo, da compaixão, porque você consegue se colocar no lugar do outro sem condená-lo, sem julgá-lo, sem criticá-lo negativamente. Outra coisa foi começar a desenvolver a gratidão, e isso, tanto o perdão quanto o não julgamento, são atitudes diárias que a gente tem que ir mantendo. Todos os dias, como se fosse um alimento para a alma. E outras atitudes que ajudam muito e que às vezes eu esqueço de fazer, daí começa a dar uma desandada, daí eu falo, opa, peraí, vamos voltar. São as afirmações positivas, porque com as afirmações você traz de volta esses sentimentos.
e também as visualizações. Nós temos 5 sentidos, né? Os japoneses dizem que a gente tem 6 por causa não só os japoneses, mas algumas outras religiões falam sobre o sexto sentido, né? Então, nós conseguimos trazer de volta para nós, no momento que a gente quiser, no estalo, né, os nossos sentimentos e as nossas emoções boas, né? Lógico que as ruins também, mas estamos falando de emoções boas e sentimentos bons. Com lembranças interessantes. Seja ouvindo uma música, seja quando você sente um perfume, um aroma de uma comida, pela fala, então, pelo toque. Às vezes você toca, por exemplo, num cobertor e você fala, nossa, que macio, me lembra aquele cobertor que eu tinha quando eu era criança, ou então aquele bichinho de pelúcia. Então, nós podemos usar todos esses sentidos para trazer tudo isso de volta, para nos colocar num lugar positivo, de positividade, e ajudar a gente a manter o foco para isso, porque é muito importante a gente manter esse foco. E daí eu aprendi que para manter o foco, a gente precisa ter, o cérebro gosta, ele não gosta de açúcar não, viu? O cérebro gosta de água e gordura boa, sabe, de exercícios, né? Então, ler muito, praticar, para quem gosta de trabalhos manuais, tudo isso ajuda a gente deixar o cérebro mais afiadinho, e isso me ajuda muito a me concentrar. E também os comandos mentais que eu já falei para você, que eu sempre dou os comandos de começo, meio e fim, para avisar o meu cérebro que eu começo a executar uma determinada tarefa, eu estou no meio e eu consigo terminar, porque daí ele vai aprendendo que tudo tem um começo, meio e fim nas atitudes da gente do dia a dia. Isso ajuda a gente isso me ajuda muito a manter o foco. E com tudo isso, gente, a gente aprende a sair da zona de conforto, sabe? E começar a fazer novas escolhas. Eu acho que esse é o ponto mais importante a respeito dos sentimentos que eu tinha para passar hoje. Então, para que você não pense que eu falo só da boca para fora, eu vou mostrar aqui, olha, isso aqui que você está vendo é o meu diário da gratidão. Eu comprei no Hyakuen mesmo, no Hyakuen Shop, e eu gosto de escrever em cadernos que não sejam brancos. Olha, ele é levemente creme para não cansar a vista. E eu escrevo todos os dias, como você está vendo aqui. Eu tenho um diário da gratidão e já faz muito tempo que eu faço isso. E por que eu faço o diário da gratidão? Olha, eu já tentei fazer o diário da gratidão através de um aplicativo que eu tenho aqui, mas de forma eletrônica eu acho que não tem o mesmo efeito, pelo menos para mim. Escrever é uma coisa muito bacana, então eu coloco aqui as minhas gratidões do dia, todas as noites, antes de dormir ou depois que eu encerro minhas atividades, reservo lá meus nem 5 minutinhos, para escrever tudo que eu sinto gratidão. Por quê? Às vezes a gente não acha tudo óbvio, né? Nós vivemos ainda mais numa sociedade que funciona tão bem quanto a do Japão. Quem vive na Europa também deve sentir o mesmo, ou nos Estados Unidos, nos países avançados. Tudo é tão óbvio, porque nós temos aí uma gama de serviços que funcionam super bem. Então, a gente acha que tem um asfalto lisinho, é óbvio, a gente acha que abrir a torneira e sair água quente é óbvio, e não é. Tem lugares que não tem. Então, são de pequenas coisas que a gente vai, por exemplo, receber o troco certinho. Ninguém dá bala aqui no Japão de troco, sabe? Se você vai receber várias moedas de 1 iene, mas você vai receber. E tudo isso não é óbvio. O bom atendimento também a gente pensa que é óbvio, mas não é. É um serviço que as pessoas estão prestando para nós. E outra coisa, né, abençoar e agradecer todas as contas pagas do mês. Porque se a gente paga a conta é porque teve uma prestação, a gente recebeu uma prestação de serviço, seja da internet,
seja do fornecimento de energia elétrica, do fornecimento da linha telefônica, da linha do smartphone, da água, do gás, do aluguel ou da prestação do imóvel que você paga, enfim, vários serviços nos são oferecidos todos os dias, o tempo todo, e a gente acha que é óbvio, e não é, né? Tem todo um trabalho atrás disso, tem pessoas envolvidas, né, para que a gente possa receber tudo isso assim de uma forma tão elegante como é aqui no Japão. Então, todos os dias, se você fizer o seu caderno da gratidão, o seu diário da gratidão, eu tenho certeza que a sua vida muda e vai mudar muito rápido. Eu conheço pessoas que começaram a desenvolver, que começaram a fazer o caderno da gratidão e obtiveram melhora na saúde, outras obtiveram uma promoção no trabalho, outras conseguiram encontrar um trabalho que estavam procurando fazia bastante tempo, outras conseguiram talvez ver o filho de outra forma e o filho passou a ser mais comportado, mais amoroso, né? Porque a gente muda junto. Tá certo? Então era isso que eu queria passar para vocês hoje. E agora eu vou ver se tem alguma dúvida, se alguém tem alguma dúvida, algum comentário para fazer, e eu serei toda ouvidos. Vamos lá. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, ver o que é que tem, o que é que tá rolando. Vou dar uma olhada já, viu, gente? Tô abrindo o arquivo aqui. Karen, obrigada pelo seu comentário. Um beijo pra você. Selminha, é verdade. Um ser humano sem fé é um ser vazio, disse ela. Viviane, bate uma foto e coloca nos comentários. Você tá falando da tabela? Tá lá no blog. Dá uma olhadinha lá, por favor. A Elizabeth está dizendo que vai adotar a ideia. Ela gostou. Ótimo. Não sei qual foi a ideia, talvez seja do Diário da Gratidão. E eu espero que você goste, porque realmente olha, isso nos traz leveza, faz mudar os sentimentos ruins, né? Então, quando a gente começa a escrever tudo que a gente é grata no dia, já transforma. Se você estava triste, se aconteceu alguma coisa que te deixou um pouquinho para baixo, se você voltou para casa com raiva de alguma atitude de algum colega de trabalho, você já esquece. Então, fazer o Diário da Gratidão é muito positivo. E de preferência, compre um caderno que você goste, decore a capa. O meu outro caderno que eu já joguei fora, ele tinha, como eu sou perua, ele era todo, eu tinha decorado ele todo em dourado, sabe, com muito brilho, coloquei lá uns strass. Então, sabe, decore, acho que vai ser bacana. Viviane está pedindo o blog. Eu vou colar aqui de novo, Viviane, para você o link, e daí você pode acessá-lo, tá bom? Deixa eu só ver onde é que está a transmissão aqui e eu já vou colar nos comentários o blog para você dar uma olhadinha lá, e você pode, né, dar um print e deixar por um longo tempo eu tinha impresso essa pirâmide invertida, esse gráfico, e deixei bem na minha frente para eu ver todos os dias. Wanda está perguntando como é que eu faço o diário. Eu escrevo, Wanda, tudo que eu sinto gratidão no dia. Só para você ter uma ideia, eu coloco assim, por exemplo, dia X, né, domingo, estava nublado. Então eu coloco lá, dia X, domingo, nublado. Gratidão pelo dia produtivo. Gratidão pela comida nutritiva e deliciosa. Gratidão pela prosperidade. Gratidão pela saúde perfeita. Gratidão pela... E assim eu vou escrevendo, gratidão por alguma coisa. Não precisa limitar, falar assim, olha, tem que escrever no mínimo 3, ou tem que escrever no mínimo 10.
Escreva aquilo que realmente tocou teu coração. Às vezes você tá no trânsito, alguém deixa você passar, né? Foi uma pessoa bacana, então, gratidão no trânsito, hoje encontrei uma pessoa gentil. Ou então, quando você cede o teu lugar, né, dentro do metrô, agradeça pela tua atitude, né, de você ajudar uma outra pessoa, isso também faz parte. Então você não precisa limitar e querer escrever, no mínimo 10, no mínimo 15. Não, escreva lá à vontade, o que é que você acha que é importante para você, tá certo? O importante é a gente não parar. E é muito bacana, de tempos em tempos, né, quando eu vou enchendo o caderno e eu vou pegando outro, eu vou jogando fora, porque também não vou ficar guardando, mas de vez em quando a gente dá uma olhadinha assim para ver que às vezes a gente se esquece de tanta coisa bacana que aconteceu com a gente no passado, né? E às vezes eu dou uma olhadinha só para conferir como é que foi o passado, por exemplo, 3 meses antes, 4 meses, principalmente, gente, no final do ano, né? Quando a gente traça lá as metas para o novo ano. Então eu acho que é muito legal a gente fazer uma lista super grande de gratidão de tudo que aconteceu no ano. Agora, se você faz o diário da gratidão todos os dias, pode ser em formato de pote também, você pode escrever em papelzinho, jogar dentro do potinho. O importante é fazer com que a gente se lembre, né, dessas coisas que geram gratidão, porque assim, às vezes um colega de trabalho que nunca conversou com você chega e te faz um comentário bacana, sabe? É motivo de agradecimento, né? E às vezes a gente deixa isso passar batido. Como eu falei, a gente entra no piloto automático e esquece dessas coisas boas que acontecem na vida da gente, não é verdade? Então, isso ajuda bastante a gente se lembrar, né? Das coisas boas do dia, tá certo? Vamos lá. A Edna está dizendo que faz isso há bastante tempo. Parabéns, Edna. A Marico falou que vai começar hoje. Ótimo, que legal. A Keiko também disse que já faz todos os dias. Jorge, boa noite, Jorge. Um beijo para você. Deixa eu ver quais são os outros comentários. Que bom, gente! Bastante gente dizendo que já faz e outras dizendo que vão fazer. Isso é ótimo, tá certo? Eu espero que você goste. Na semana que vem, se você puder estar na minha live de novo e puder comentar, né, como é que está sendo fazer o Diário da Gratidão, eu vou adorar ler esses comentários, viu? Wanda, e pode ficar tranquila que já eu vou colar o link aqui para você e daí você vai poder ver a pirâmide, que é a tabela da consciência, né? Isso vai realmente, eu acho que muda a vida das pessoas, tá certo? Gente, então a live ficou super comprida, me perdoe aí pelo transtorno antes da live, que eu tive que derrubar uma vez. Obrigada pela paciência e um grande abraço para você, que você tenha uma ótima semana e eu te vejo na próxima semana. Nós vamos falar então sobre a pirâmide de Maslow, que eu toquei no assunto, mas eu não prossegui. Vamos conversar sobre as nossas necessidades e como é que a gente as satisfaz e qual é o gráfico da pirâmide de Maslow. É muito interessante, viu? Ok, gente, então gratíssima pelos comentários, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilhe com seus amigos e até a próxima semana. Gratidão, beijo no seu coração.